Seguinte, eu não queria terminar esse dia sem antes conversar aqui com vocês a respeito de algo que aconteceu hoje. Eu tive um sonho sobre o arrebatamento da igreja e acontece que na noite de hoje eu tive um sonho sobre o arrebatamento e eu queria compartilhar com vocês esse sonho que eu tive. No sonho foi o seguinte: o arrebatamento aconteceu. Jesus voltou, Jesus levou os seus escolhidos. E no sonho eu comecei a ver que muitas pessoas ficaram assustadas com o que tinha acontecido. Muitos pastores, principalmente, também ficaram assustados. E eu lembro que no sonho, alguns pastores que haviam ficado, que não tinham subido no arrebatamento, eles foram até as suas igrejas procurar os seus membros para saber quantas pessoas tinham subido, quem tinha ficado, para talvez saber que ele não estava só naquele momento. E eu lembro que no sonho eu via alguns pastores entrando em algumas igrejas e vendo aquelas igrejas com bastante pessoas que haviam ficado. Algumas igrejas com poucas pessoas que haviam ficado. Eu lembro que no sonho só teve uma igreja que tinha ficado apenas 2 pessoas, as demais haviam desaparecido. E os crentes, muitos, mas muitos mesmos, haviam ficado no dia do arrebatamento, porque não estavam com a vida preparada para subir quando o Senhor chamou o seu povo escolhido. E eu lembro que no sonho, muitos crentes conheciam a palavra, e eles conversavam entre si e pensavam entre si: agora nós conhecemos a palavra, sabemos o que vai acontecer daqui para frente, nós sabemos que por enquanto serão momentos de paz, mas apenas por enquanto, porque vai vir um anticristo e vai começar uma grande perseguição contra os crentes que ficaram. E eles estavam já com medo, porque eles sabiam que a situação iria piorar e muito para aqueles que não subiram no arrebatamento da igreja. E eles começavam a ficar perplexos, começaram a ficar com medo. E eu lembro que no sonho tinha um grupo de crentes que eu não sei explicar por qual motivo não estavam na igreja, não tinham ido à sua igreja, e eles resolveram fazer um culto ao ar livre, um culto na rua. Culto ao ar livre é aquele culto que é ministrado no meio da rua. E eu lembro que eles estavam fazendo este culto, mas eles já sabiam que talvez seria o último culto ao ar livre que eles estavam fazendo, porque eles sabiam que logo logo iria ser proibido falar de Jesus, iria ser proibido expressar a sua fé, iria ser proibido falar do amor de Deus. Esses os crentes que ficaram, que não subiram no arrebatamento. E todos que estavam ali tinham consciência que estavam errados, que falharam, que não se prepararam para quando o Senhor os chamou, e que sabiam que o futuro que os aguardava seria um futuro de muita angústia, de muita dor, de muito sofrimento, e principalmente sem a salvação. E eu acordei desse sonho assustado, e não é a primeira vez que eu tenho um sonho desse tipo, um sonho sobre o arrebatamento da igreja. Eu já tive muitos sonhos sobre esse assunto, e são coisas assim que Deus fala comigo, não é mesmo? E se eu fosse fazer uma live sempre que eu tenho um sonho como esse, eu faria várias, e talvez até faça outras quando tiver outros sonhos desse mesmo feito. Meus irmãos, nós estamos vendo aí o que está acontecendo no mundo, meus queridos amigos. Essas guerras que estão acontecendo, essa violência, corrupção, falta de amor na família, desastres naturais, tudo que está acontecendo são sinais que as profecias bíblicas elas estão se cumprindo. Não há como negar isso. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta em Lucas capítulo 21, para ler um versículo para vocês apenas, que eu não vou fazer uma live longa, estender o assunto, mas eu quero ler um versículo para vocês, que está em Lucas capítulo 21, que relata exatamente aquele momento que eu tive no sonho. Observe o que a Bíblia diz
a partir do versículo 25. Lucas capítulo 21, versículo 25 diz assim: haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra as nações ficarão angustiadas. As nações são o quê? Pessoas angustiadas. Por que essas pessoas ficarão angustiadas? Porque não se prepararam para a volta do Senhor. Eu quero dizer para você uma coisa: se você estiver com a sua vida preparada, Jesus voltará e levará você. Mas se você não estiver com a sua vida preparada, no dia que a trombeta tocar para levar os escolhidos desta terra, ele virá do mesmo jeito. E se você não está preparado, você ficará. E a continuação do versículo diz, eu vou ler novamente, versículo 25 de Lucas capítulo 21. Haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra as nações ficarão angustiadas, perplexas, com o rugir dos mares e a agitação das ondas. Isso quer dizer o quê? Fenômenos da natureza. E nós temos acompanhado muitos terremotos, muitos desastres naturais. E isso porque eu estou lendo no capítulo 21. Se eu voltar no capítulo 20, ele vai falar das guerras também. Se eu fosse em Mateus capítulo 24, só em Mateus capítulo 24, teria ali mais ou menos uns 15 sinais que estão mostrando sinais que apresentam a volta do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja. Só uma observação a dizer aqui para vocês: ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar. Se você ouvir alguém dizer, olha, Jesus vai voltar em tal ano, Jesus vai voltar em tal data, Jesus vai voltar em tal dia, isso é uma mentira, isso não existe pela Bíblia Sagrada. Ninguém tem autorização de Deus para dizer o dia que Jesus vai voltar, quando Jesus vai voltar, que ano Jesus vai voltar. Isso não foi revelado a ninguém, não é revelado a ninguém. Apenas Jesus ele sabe, apenas Deus Pai sabe, apenas o Espírito Santo sabe. Isso não foi revelado a ninguém, nem aos anjos, nem a pessoa nenhuma. Porém, a Bíblia, ela não diz quando Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, quando vai acontecer o arrebatamento. Mas a Bíblia nos apresenta os sinais. Pelos sinais, nós sabemos se Jesus está próximo ou não está próximo. Então, quando a gente pega a Bíblia, a palavra de Deus, para estudá-la, como eu estou aqui com a Bíblia aberta, e você começa a estudar para analisar os sinais da volta de Jesus, você pode analisar que pelos sinais já deduz que ele está próximo. Não sabemos quando, não sabemos o dia, o mês, o ano e a hora, mas sabemos uma coisa: pelos sinais da Bíblia, ele já está próximo. E a Bíblia, na continuação do versículo, vai dizer aqui no versículo 26, que era igualzinho no sonho que eu tive: as pessoas ficarão aterrorizadas diante do que está prestes a acontecer na terra, pois os poderes do céu serão abalados. Pois os poderes do céu serão abalados. Era exatamente o que eu vi no sonho. No sonho eu via, aqui como diz mesmo no começo do versículo, as pessoas ficarão aterrorizadas diante das coisas que estão para acontecer. E era exatamente o que eu vi no sonho. As pessoas, os crentes que estavam todos aterrorizados, com medo. E agora o que vai acontecer? Meu Deus, vai acontecer uma grande perseguição contra o povo e não tem mais chance. Jesus voltou, levou os seus escolhidos e nós ficamos. E agora? E agora? Mas não vai ter mais jeito. Não vai haver mais oportunidade. E eu vou lhe dizer mais. Procure se dedicar ao máximo a Deus. Se você está afastado, volte para o Senhor Jesus. Volte para os caminhos de Deus. Assim como não existe família de uma pessoa só, assim também não existe igreja de uma pessoa só. Jesus ele lhe espera. Jesus vai voltar. O arrebatamento vai acontecer. Se você acredita, ele virá. Se você não acredita, ele vai voltar do mesmo jeito. Mas a pergunta é: se Jesus voltasse agora, se Jesus voltasse hoje, daqui a 1 minuto, para levar o seu povo, será que você que está me assistindo estaria com a sua vida preparada para subir com ele?
Se você falar amém, eu estou preparado, eu espero, ansioso a volta de Jesus, glória a Deus pela sua vida. Se você disser não, eu não estou preparado, ainda há tempo de você se preparar. Ainda há tempo de você consertar a sua vida. Ainda há tempo de você parar de fazer coisas erradas. Ainda dá tempo de você parar de cometer tantos erros. Entendeu? Ainda há tempo de consertar a sua vida. Não estou lhe julgando, não estou aqui para lhe julgar. Ao contrário, eu estou me esforçando o máximo para dizer para você que Deus te ama e Ele quer te levar com Ele. Esse mundo é maravilhoso, a vida é maravilhosa, vale a pena viver. Mas eu quero lhe dizer que há um lugar melhor do que esse. Existe um lugar muito melhor do que esta terra, que Jesus preparou para nós, e a Bíblia diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Existe um lugar preparado para você na eternidade, uma eternidade com Deus. A eternidade quer dizer, não tem começo, não tem fim, será eterno, será para nunca ter fim. Eu quero viver a eternidade com o Senhor. E eu tenho certeza que você também quer. E sabe o que nós temos que fazer? Nos preparar a cada dia mais. Porque após o arrebatamento da igreja, virá um momento de muita luta. Virá um momento de muita perseguição. Virá um momento de muita assolação. O que estamos assistindo hoje, infelizmente, nesses conflitos de guerra, isso aí não é nenhum começo do que vai acontecer. Haverá uma grande guerra no mundo após o arrebatamento da igreja. Haverá uma grande perseguição. Haverá uma grande destruição. Isso porque eu nem estou citando ainda a ira de Deus que vai se derramar sobre essa terra, sobre este mundo pecador. Porque hoje Jesus, ele é o nosso advogado. Glória a Deus, que ele advoga nossas causas, que ele perdoa nossos pecados. Hoje ele é o nosso advogado. Mas no futuro ele será o grande juiz dessa terra, que vai julgar este mundo. Mas enquanto o julgamento de Deus não é derramado através do seu juízo, através da sua ira e de tudo que está registrado, principalmente no livro de Apocalipse, o momento é hoje de estar mais perto da sua fé, de estar mais perto do Senhor. Porque virão dias em que o versículo 26 de Lucas capítulo 21 vai se cumprir. E eu via isso no meu sonho. Eu via os crentes que ficaram no arrebatamento assustados, com medo. Mesmo eles fazendo um culto ao ar livre, que era um culto em vão, porque não adiantava buscar mais. Jesus já havia levado os seus escolhidos. O verdadeiro culto estava acontecendo lá nos ares com os salvos. Glória a Deus. Não adiantava mais querer fazer culto, não adiantava mais buscar. Era tarde demais. O momento de buscar é hoje. O momento de adorar é hoje. O momento de ir para a igreja é hoje. Hoje que eu falo, não estou falando agora à noite, mas eu estou falando uma próxima oportunidade que você tiver. Há uma igreja evangélica próxima de você. Existe algum pastor, alguma pastora, algum homem, alguma mulher de Deus que pode lhe aconselhar na palavra, que pode orar por você. Com certeza, vivemos, graças a Deus, que num país tremendamente abençoado, e glória a Deus. Não seja rebelde à voz de Deus. Jesus, ele está voltando. Não entre em pânico. Sim, é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas ainda não será o fim. O que nós estamos vendo hoje, infelizmente, do que está acontecendo na Rússia contra a Ucrânia, aquela guerra que está acontecendo, não só lá, mas sempre há guerras em outras partes do mundo, se você não sabe. Existem guerras em outras partes do mundo, e eu vou dizer para você, ore para Deus cessar essas guerras que estão acontecendo. Ore pelos países, que infelizmente isso está assolando muitas vidas, mas Jesus falou que isso era necessário que aconteceria. Por que seria necessário? Porque seriam sinais proféticos, seriam profecias a se realizarem. E continuou, versículo 10, uma nação guerreará contra outra nação, um reino contra outro reino, haverão grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu. Observe bem o que Jesus acabou de dizer. Haverá grandes terremotos. Se você dá uma pesquisada aí no Google, você vai ver que conforme vão passando-se os anos, o número de terremotos vão aumentando cada vez mais, o número de terremotos. E pestes em vários lugares. A palavra peste, na Bíblia Sagrada, ela se refere a doenças. E nós vimos o que aconteceu no mundo
no final de 2019 e começo de 2020, ou melhor, já no começo de 2020, né? Quando surgiu a pandemia do coronavírus, que se espalhou pelo mundo, não é? Se alastrou pelo mundo todo. Se não fosse só a pandemia, também tem a questão da dengue e tem muitas outras doenças também que existem no Brasil e no mundo, diversos tipos de doença. Isso também é um sinal da palavra do Senhor, aumento de doenças. E o texto fala em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu, ou seja, fenômenos da natureza, reações da natureza. Então eu tive esse sonho. Deus falou comigo que a volta dele está próxima através daquele sonho. Senti isso no meu coração de compartilhar isso com vocês. E no meu sonho via pessoas desesperadas, porque a porta da graça se fechou e não poderiam entrar mais. Jesus havia levado a sua igreja e quem ficou estava com medo, porque sabia que a perseguição, a grande perseguição, iria começar através do anticristo, através de muitas lutas que iriam se levantar. Nós não queremos passar por isso no futuro. Então estejamos prontos, estejamos preparados, para que quando Jesus chamar a sua igreja, possamos ouvir a sua voz, possamos estar preparados para o dia do arrebatamento. Jesus, ele está voltando. Vá para Jesus, procure uma igreja evangélica mais próxima. Se você está afastado, volte ainda hoje. Volte, procure uma igreja, ore, faça uma oração no seu particular, peça perdão a Deus pelos seus pecados, porque quando Jesus voltar, muitas pessoas vão se lamentar, muitas pessoas vão se entristecer, muitas pessoas elas vão estar preocupadas, porque não fizeram o que deveriam se fazer, não buscaram, não se arrependeram. E não adianta você querer se arrepender quando for tarde demais. O tempo de se arrepender é agora. O tempo de voltar para o caminho do Senhor é hoje. Deus te abençoe. Fique com o Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. E que esse sonho que eu tive sirva de um alerta para nos trazer esse seguinte pensamento: se ele voltar agora, será que você está preparado? Prepare-se. Eu não posso responder isso por você. Nem mesmo o Senhor pode responder isso por você, porque isso é uma resposta que tem que vir diretamente de você. Deus conhece o teu coração, mas Deus quer ver a tua atitude. E qual deve ser a sua atitude? Ir até a igreja, ir até Jesus, ir através da fé. Jesus está voltando. Prepare-se que o arrebatamento acontecerá em breve. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.